Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Quero convidá-los neste momento para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Lembrando os irmãos que algumas vezes que eu tenho compartilhado a mensagem para a igreja, eu tenho compartilhado uma sequência de sermões no Sermão do Monte. E hoje estaremos dando a sequência neste versículo que diz sobre a pureza no coração dos filhos de Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somente este versículo. Irmãos, nós estamos no início de mais um ano e sempre após a virada do ano é comum fazermos uma reflexão sobre tudo aquilo que vivemos no ano passado, todas as experiências boas, experiências ruins, coisas que não deram tão certo como planejado, e é o momento então de seguirmos a nossa vida, elaborar novamente metas, objetivos, e assim então cria-se aquela expectativa sobre como será o próximo ano, se de fato as metas serão cumpridas, se os objetivos serão alcançados. E é o momento de renovar as expectativas. E, de modo geral, a humanidade, na sua essência, anseia pelo menos por 3 coisas que são básicas e essenciais para a sua vida. Todo mundo anseia por crescimento, as pessoas desejam crescer, é comum a toda pessoa que faz um projeto de vida, ela desejar crescer em alguma coisa, ganhar mais experiências no trabalho, ganhar mais experiências com um novo estudo e assim crescer em conhecimento, assim crescer em experiência. Essa é uma das grandes expectativas que as pessoas geralmente colocam nos seus corações ao iniciar de cada ano. Uma vez que buscam este conhecimento, novas experiências, algumas pessoas desejam o sucesso, desejam um resultado positivo, desejam que as coisas sejam boas para tudo aquilo que ela deseja, que ela faça os seus planos, e essa é a expectativa. Ninguém faz planos visando ou com uma péssima impressão ou com aquele receio. Geralmente, quando se faz um plano, quando se elabora um projeto, a expectativa é grande e a pessoa trabalha sempre para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. E uma vez que a pessoa adquire o conhecimento, a pessoa anseia pelo sucesso, a pessoa fica também na expectativa de ser feliz nas suas escolhas, ser feliz em tudo aquilo que ela está buscando, tudo aquilo que ela está colocando como objetivo para a sua vida. E este é o resultado de projetos bem elaborados, conquistas profissionais, muitos, né? A questão da estabilidade financeira, as pessoas ficam na expectativa de ter um ano próspero, é o que se oferece para as pessoas, né? Feliz ano novo, que o próximo ano seja próximo, seja de bênção nas suas vidas, e é o que de fato as pessoas esperam. Também espera-se por novos relacionamentos, bons relacionamentos, ou a restauração de alguns relacionamentos que estejam quebrados, e também não pode faltar uma saúde estável. Afinal de contas, se faz planos, se faz projetos, a pessoa quer estar com uma boa saúde para que ela possa desfrutar de todas estas coisas. Entretanto, devemos lembrar que todo esse otimismo, por vezes, pode ser superficial e enganoso para o coração. Quando focamos apenas no que desejamos alcançar, sem considerar os objetivos,
corremos o risco de ignorar questões fundamentais para as nossas vidas. E o que pode ser mais fundamental para mim, o que pode ser mais fundamental para você, do que tudo isso que foi apresentado aqui? Novas experiências, bons projetos elaborados, o que pode faltar para a nossa vida? Com certeza, o que pode faltar nessa busca pela excelência é o cuidado com a vida espiritual. E como que pensamos que da maneira que Deus olha para nós quando apresentamos os nossos projetos e quando então criamos as nossas expectativas. O ensino de Jesus registrado neste sermão, capítulo 5 e o versículo 8, nos lembra que o cuidado com o coração, isto é, o cuidado com a pureza do nosso interior, do nosso ser, é a chave para uma vida que busca agradar a Deus e testemunhar da sua presença no nosso cotidiano. Se tudo que nós buscamos, se tudo que nós planejamos, se tudo que nós desejamos não estiver alinhado com as mãos de Deus sobre a nossa vida, tudo isso pode acabar em grandes frustrações. E é comum vermos pessoas frustradas, depressivas, porque não foram bem-sucedidas nos seus resultados. E quando percebemos, essas pessoas estão literalmente com os seus corações presos somente naquilo que pode satisfazer as suas vidas, sem se preocupar com a vontade do Senhor e aquilo que Ele pensa para nós e qual que é o seu projeto para a nossa vida. Quando fazemos algo, quando desejamos algo, sempre devemos fazer uma pergunta: qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual que é o plano do Senhor para a minha vida para este ano? Possivelmente alguém possa ter orado na virada do ano, agradecendo ao ano que findou-se e orando ao Senhor, buscando novas expectativas. Certamente alguém deve ter feito esta oração: Senhor, eu tenho meus planos, eu tenho os meus objetivos e eu gostaria que o Senhor estivesse alinhado com a minha vontade, desde que primeiro seja feita a tua vontade. E é interessante que quando nós olhamos para a vontade do Senhor, primeiramente o Senhor, Ele nos orienta, a sua palavra nos orienta para que eu e você demos ênfase em todo o cuidado da nossa vida espiritual. Primeiramente, com a nossa vida espiritual. Buscar melhorias no comportamento é sinal de humildade e preocupação e atitude que coopera para que o Espírito Santo molde o nosso caráter. Uma vez que temos desejos e anseios e nós alinhamos isso com a vontade do Senhor, mostramos que somos submissos aos seus projetos, ao seu querer, isso aí revela que o nosso coração ele é humilde e que nós temos preocupação com o reino de Deus e tudo aquilo que nós podemos participar alinhados com os nossos projetos de vida. E essa atitude coopera para que o Espírito Santo molde o nosso caráter. Por isso que é bom que tudo aquilo que eu e você desejamos, tudo aquilo que eu e você planejamos, deve estar alinhado com a nossa vida espiritual, para que de fato possamos então ser bem-sucedidos nessa vida. Quando a pessoa se preocupa com a pureza da mente, do coração, as atitudes influenciadas pelo Espírito Santo se ampliam e ela percebe Deus em todas as circunstâncias da vida. Não fica um relacionamento superficial. Não fica algo assim somente de costume. Se Deus quiser, tudo isso vai dar certo. Se Deus assim permitir, tudo aquilo que eu planejei dará certo. Mas quando de fato Deus não participa daquele projeto. Por quê? O coração está preso somente às questões materiais e o coração pouco está alinhado com as questões espirituais. E no sermão desta noite, nós iremos refletir, então, sobre uma das bem-aventuranças que Cristo pronunciou no seu sermão do monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, o sermão
do Monte, onde Jesus pronunciou as bem-aventuranças, nos apresentam as características do reino dos céus. Precisamos ter em mente que as bem-aventuranças não são meras bênçãos dirigidas a pessoas com características naturais, mas são descrições da obra transformadora da graça de Deus nos corações dos seus eleitos. Nós temos feito as reflexões, em cada sermão que o Senhor Jesus Cristo, em cada parte do sermão que o Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e sempre nós tivemos a conclusão que o Senhor estava ensinando que a prioridade sempre é o cuidado espiritual. Desde o início do Sermão do Monte, desde o primeiro versículo do capítulo 5, o Senhor ele vai ensinando os seus discípulos, ele vai compartilhando esses detalhes. E isto, queridos, não é diferente para a minha vida hoje e não é diferente para a tua vida também. Afinal de contas, tudo aquilo que eu e você deseja, tudo aquilo que nós desejamos, precisa que o nosso coração esteja alinhado com o Senhor, para que nenhuma dessas bênçãos, nenhum dos nossos planos e projetos nos afastem da sua presença. É por isso que, então, Cristo, ao começar o seu sermão com as bem-aventuranças, ele não fala sobre qualquer felicidade terrena. Pode observar lá no Sermão do Monte que o Senhor Jesus Cristo, ele dá pouca ênfase sobre as circunstâncias materiais, as circunstâncias terrenas, mas da felicidade como resultado da união com Deus. Este é o foco, este é o ensino que o Senhor Jesus compartilhou com seus discípulos e que fica também para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Ele nos ensina que a essência das bem-aventuranças está em viver de acordo com o princípio do reino de Deus. O princípio do reino de Deus, e não com os padrões deste mundo. Se eu e você elaborarmos qualquer projeto, desejarmos fazer qualquer coisa seguindo o padrão do mundo, certamente nos distanciaremos da presença do Senhor. Mas uma vez que o nosso projeto de vida está alinhado com o projeto de Deus, com o reino de Deus, aí sim nós temos a oportunidade de desfrutar da verdadeira felicidade, que é o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem apresentado nos seus ensinos. Essa busca pela verdadeira excelência nos convida, então, a refletir sobre o que realmente traz sentido à vida, como Jesus ensina. E aí, a pergunta, uma pergunta importante para nós fazermos aqui. Qual o significado de ser limpo de coração? Qual o significado? O que Jesus estava ensinando, qual que era a expectativa do Senhor Jesus ao compartilhar este sermão? A primeira coisa que precisamos analisar é o significado da primeira parte desse versículo. Bem-aventurados, isso é, plenamente felizes, os limpos de coração. Esta expressão refere-se a uma pureza interior, a santidade que vai além das aparências externas. A ênfase de Jesus não é sobre a pureza no comportamento exterior. Preste atenção nisso. Algumas pessoas aparentemente são boas. Algumas pessoas aparentemente são piedosas. Algumas pessoas aparentemente expressam atitudes de bondade, de compaixão e de amor. Mas tudo isso pode ser extremamente superficial. A ênfase de Jesus não é sobre a pureza no comportamento exterior, mas primeiramente em um coração sincero diante de Deus. É comum algumas pessoas ficarem frustradas nos relacionamentos, porque quando conhece alguém ou se relaciona com alguém, ela fica toda entusiasmada. Como o irmão fulano é legal. Como que o irmão fulano é bonzinho. E, de repente, quando ela menos espera, ela fica surpresa com um comportamento negativo. Por quê? Coração impuro. Coração que não está alinhado com a vontade do Senhor. E esta é a ênfase que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Vamos refletir um pouquinho, irmãos, sobre alguns exemplos que a Bíblia
apresenta para nós, para que então nós possamos ter uma resposta boa sobre o que significa ser limpo de coração. Vamos olhar lá no começo da história, a vida de Noé. Ele é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. Certamente, quando olhamos para Noé e para a sua família, muitas perguntas surgem nos nossos corações. Como que era o contexto da época, o contexto da sua vida? Certamente a pergunta como que ele construiu aquela arca, como que ele administrou tudo aquilo, quais foram os animais que ele colocou lá dentro daquela arca. Essas perguntas são comuns, às vezes contemplamos algumas pessoas querendo tirar essas dúvidas, né? Fazendo essas perguntas, mas isso daí não é o ponto principal. Quando olhamos para a vida de Noé, nós vemos aqui ele sendo apresentado como um homem íntegro que se destacou em meio a uma geração corrupta e distante de Deus. Qual era o contexto da vida de Noé? Qual era o contexto? Gênesis capítulo 6, versículos 5 até o 7 diz assim, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que informação que o texto bíblico traz para nós. O contexto da humanidade nos dias de Noé era de depravação, era de maldade, era de falta de integridade. O texto demonstra que o pecado introduzido no mundo por Adão e Eva, registrado lá no capítulo 3 de Gênesis, se espalhou rapidamente. Rapidamente se espalhou, afetando todas as áreas da vida. A maldade não era apenas ocasional, mas constante e crescente. Isto é, as pessoas não erravam por fraquezas, por alguma imprudência, mas sem desejar fazer aquilo, sem desejar cometer aquele erro, não. As pessoas estavam totalmente inclinadas para as coisas ruins, para as coisas más. Toda a inclinação dos pensamentos, dos seus corações, eram sempre e somente para o mal. Depravação total, maus desejos, intenções e ações humanas corrompidas. Vamos olhar para a tragédia que aconteceu naquela família. A raiva de um irmão, a inveja, o descontento de um irmão ao apresentar a sua oferta e ter a sua oferta rejeitada. E ele contempla ali que a oferta do seu irmão, Caim, ele contempla ali a oferta de Abel e ele fica totalmente incomodado com aquilo. E ele certamente não tinha experimentado nenhuma experiência de maldade, alguém se levantar contra o outro para tirar a vida. E ele simplesmente se levanta contra o seu irmão e tira a vida dele. Por quê? Por um ato de inveja. Porque viu que a oferta, o sacrifício do seu irmão, a oferta do seu irmão foi aceita por Deus, enquanto a sua foi rejeitada. O que falarmos de Lameque, registrado lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23, um descendente de Caim que se orgulhava por causa da sua poligamia, isto é, várias mulheres, mais de uma mulher, ele se gloriava da sua violência. Olha o que o texto diz, o que ele diz para as suas esposas. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Desde quando isso aqui é razão para tirar a vida de alguém? Talvez porque tropeçou, esbarrou, olhou meio estranho, respondeu, ergueu a voz, foi o suficiente para que a outra pessoa, o seu oponente, tirasse a vida. Diante de uma situação dessas, Deus revela a sua decisão. O Senhor contempla, aqui o texto mostra somente alguns exemplos, mas o texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 6 e versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem
que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Por esta revelação do Senhor, nós temos uma noção de quão difícil e complicada estava a situação do coração daquelas pessoas, da humanidade naquela época. Coração totalmente corrompido, a ponto de Deus ter o desejo de acabar com tudo, de dar um fim em tudo, até nos animais, em toda a sua criação. Porém, em um mundo marcado pelo pecado, um mundo marcado pela rebelião, um mundo marcado contra tudo aquilo que desagrada a Deus, um homem é destacado pelo seu grande exemplo. E esse homem é o velho Noé. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, porém Noé, diante de todo esse contexto de pecado, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe o que significa isso? Noé tinha um coração puro. Deus contempla o coração daquele homem no meio de tantos outros corrompidos, e ele contempla alguém que desviava-se do mal. Ele contempla alguém que no seu coração colocou o propósito, apresentou o desejo de andar com Deus. Andar com Deus significa viver uma vida santa, viver uma vida longe do pecado, viver uma vida longe de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E este era o estilo, o padrão da vida de Noé. A integridade dele é demonstrada em dois fatores. Primeiro, a sua justiça, relacionamento correto com os outros. Ele era justo. Aquele homem, ele não desejava o mal para o seu próximo. O coração dele era voltado para as boas ações. E o segundo ato, a sua integridade demonstrada pelo seu andar com Deus, o relacionamento correto com o seu Criador. Irmãos, um coração limpo é aquele que é despido de toda hipocrisia, maldade e infidelidade. Noé, ele não tinha nada disso no seu coração. Tanto que o Senhor se agradou dele e o Senhor poupou-lhe a sua vida. Irmãos, um coração limpo, ele é essencial para a nossa vida, e nós estamos vendo aqui detalhes, exemplos no texto bíblico que nos ajudam a compreender a importância de ter um coração puro, o que é um coração puro e ter o cuidado para que o coração não seja corrompido pelos pecados. E aí, queridos, nós devemos sempre fazer uma reflexão e sempre lembrar-nos de algumas coisas que são essenciais e importantes para a nossa vida. Primeiro, Deus sempre olha para o coração do homem. Deus, ele olhou para o coração daquela humanidade na época e só contemplou maldade. Deus olha, porém, para o coração de Noé e ele acha graça. E ali ele vê coisas boas, apesar de Noé também ser um homem pecador. E nós vemos que isso é constante em toda a Escritura. Nós vemos que isto é constante no padrão de Deus. Se uma pessoa quer agradar a Deus, ela precisa ter um coração íntegro. Ela precisa ter um coração puro, porque sempre Deus estará sondando os nossos corações. Lembra quando Samuel foi ungir o primeiro rei de Israel? Chegou lá na casa de Jessé e ele chama os filhos de Jessé, e quando chega o primeiro, ele já fica todo entusiasmado. Certamente esse aí será o rei de Israel. E o que o Senhor fala para ele? Não será o rei do meu povo. Cuidado com a maneira que você avalia. Você está avaliando, Samuel, a aparência. Você está avaliando a estatura. Você está olhando só as questões externas. Você não está olhando o principal, que é aquilo que eu vejo, o íntimo do coração. Irmãos, e isso é uma realidade nos dias de hoje. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Às vezes,
Nós nos enganamos com as pessoas por causa da aparência. Por causa da aparência. Eu já compartilhei algumas vezes com vocês, de certa vez, num culto, um pregador muito bem conceituado, segundo a ficha dele, e todo mundo achando que aquele rapaz era uma bênção, trouxe uma mensagem, várias pessoas choraram na igreja durante a exposição lá do texto bíblico, só que quando acaba a mensagem, ele tem um ato que surpreendeu muitas pessoas, uma briga feia na porta da igreja. E as pessoas ficaram assustadas e dizem, olha, mas aquele homem pregou de uma maneira tão extraordinária, fez tantas pessoas chorarem, e agora ele estava discutindo com as mulheres, com as irmãs, porque não teve a meta dos seus CDs vendidos. Olha que aberração. Olha que aberração. E o que acontece? O camarada chegou sem ser convidado, o pastor olhou para ele, viu muito bem trajado, bonitinho, né? E diz, não, eu não vou pregar hoje, eu vou dar oportunidade para minha visita. A surpresa. Irmãos, devemos tomar cuidado, devemos tomar muito cuidado com essas questões. Devemos aprender a olhar os nossos corações, primeiramente, e também, irmãos, avaliar a intenção dos corações daquelas pessoas nas quais nós relacionamos, para não sermos surpreendidos por causa das suas ações. Devemos refletir que, se Deus sondar o mais íntimo do meu coração, aqui nesta noite, será que Ele vai encontrar alguma coisa boa? Uma pergunta foi elaborada aqui há alguns instantes atrás. O que é ser limpo de coração? E estou compartilhando aqui exemplos que mostram para mim, que mostram para vocês, aqui nesta noite, o que é ter um coração limpo. Aí a pergunta que precisamos fazer, e eu também faço essa pergunta, se eu vendo que Deus sonda os corações, será que se Deus sondar o íntimo do meu coração, Ele vai encontrar coisa boa? Ou será que de repente eu posso estar surpreendendo alguém com a minha maneira de agir, com a minha maneira de me relacionar, com a minha maneira de conversar, cumprimentar as pessoas? Se Deus sondar o teu coração aqui nesta noite, o que Ele vai encontrar, minha irmã? Para pensar um pouquinho aí. Desliga-se de tudo e para refletir neste momento. Se o Senhor sondar o seu coração agora, o que Ele entra? O que Ele encontrará? Um coração puro? Meu irmão, se o Senhor sondar o teu coração aqui neste momento, fazer uma sondagem profunda, o que Ele vai achar? Irmãos, perguntas como essas devem ser feitas por nós frequentemente, diariamente. Não é somente no culto de hoje, principalmente por ser o culto da ceia do Senhor, onde alguns cristãos pensam que é o único culto que deve ter mais ênfase na santidade e os outros cultos podem ter uma certa tolerância. Não, precisamos nos preocupar que, se Deus sondar o mais íntimo do nosso coração, precisamos mostrar que o nosso coração está limpo diante dele. Por isso que sempre é essencial entendermos que a purificação do nosso coração não é uma obra humana, mas o resultado da graça de Deus atuando nas nossas vidas pela regeneração, através da regeneração e a ação do Espírito Santo. E aqui digo mais uma vez sobre a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a termos um coração limpo. Seja cheio do Espírito Santo aqui nesta noite. Busque Ele com toda intensidade. Busque Ele com todo vigor, para que a cada dia o seu coração seja transformado. Eu preciso fazer isso para que a cada dia o meu coração seja transformado. Ser limpo de coração significa, então, ter uma pureza interior, que reflete um relacionamento íntegro e sincero com Deus. E essa pureza é essencial, pois o coração, como fonte da vida, determina nossas palavras, ações e os nossos pensamentos. E aí precisamos ter uma segunda reflexão aqui, neste contexto, nesta mensagem. O coração é a fonte
da nossa vida. O coração é a fonte da nossa vida. Preste atenção nisso. As Escrituras frequentemente usam o termo coração para descrever o centro da personalidade humana, onde residem os pensamentos, onde residem os desejos e as afeições. Tudo isso está no coração. Segundo a palavra do Senhor, ele é o centro do ser e da personalidade do indivíduo, e igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Então inclui o quê? A mente, a nossa mente, inclui a nossa vontade e inclui as nossas emoções. Uma vez que temos um coração limpo, a nossa mente ela é limpa. A nossa mente ela é sadia. Uma vez que temos um coração limpo, as nossas vontades, elas são produtivas, elas são boas. Elas não são corrompidas com a maldade do pecado. Uma vez que eu e você temos um coração limpo, as nossas emoções, elas serão boas, elas serão positivas. E dois homens sábios nas Sagradas Escrituras nos ajudam a compreender sobre a importância disso. O primeiro, Salomão, lá no capítulo 4 do livro de Provérbios, versículo 23, ele traz uma informação importante sobre o coração como fonte de intenções. Olha o que o texto diz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que informação que Salomão compartilha no seu livro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que significa isso? O que Salomão queria dizer com isso? A Escritura nos instrui a guardar o coração e assim proteger a nossa própria vida espiritual. Guardar o coração aqui traz a ideia, sabe do quê? De deixar trancado. Guardar aqui traz no contexto de um policial guardando um prisioneiro e tendo todo o cuidado para que ele não escape ou para que ele não tenha um comportamento negativo. Vocês já viram as prisões, aqueles presídios, né, de cuidado, um tanto assim, algumas pessoas vão dizer que é exagerado, né? Algumas pessoas ficam isoladas na cela, ficam reservadas, quando vai para um banho de sol, o seu momento de lazer, dentro do presídio, tem que ser isolado, tem todo um cuidado, tem toda uma dinâmica para que aquela pessoa seja bem guardada para evitar qualquer problema. O contexto que Salomão escreve aqui para guardar o coração é algo relacionado a isso. Guardar, proteger, para que nenhum mal, para que o coração ele não seja alcançado por nada daquilo que seja ruim, nada daquilo que possa corrompê-lo. E uma vez que o coração é corrompido, a mente é corrompida, as emoções são corrompidas e todas as nossas emoções e atitudes também são corrompidas. O coração não se refere apenas às emoções, mas ao centro de nossas vontades e pensamentos. Ele representa o domínio interior de uma pessoa qual, se corrompido, afetará toda a vida. Portanto, guardar o coração significa manter principalmente a nossa fé, a nossa integridade e a nossa devoção a Deus, preservando a pureza diante das tentações e enganos do pecado. Os irmãos estão conseguindo entender qual que é a importância de manter um coração limpo, de ter um coração limpo e se esforçar de todas as maneiras para preservar o coração limpo. É a palavra do Senhor para a nossa vida aqui nesta noite. Jeremias capítulo 17, no versículo 9, ele diz assim, ó: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se nós analisarmos aqui várias referências sobre o cuidado do coração e o risco que ele corre, nós veremos aqui quanto é importante preservar
o nosso coração para que ele esteja em conformidade com a vontade do Senhor. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo também, ele trouxe um grande ensino dentro deste contexto. Ele, dentro de várias orientações, ele ensina que o coração, ele traz alguns reflexos quanto ao caráter da pessoa. Tá? Olha o que Mateus capítulo 12, versículo 33 nos diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Jesus está falando isso aqui para quem? Para o mais pecador da época? Jesus estava falando isso aqui para os escribas, para os fariseus, para aquelas pessoas que deveriam ser exemplo para a humanidade, para aquelas pessoas que deveriam ser exemplo, edificar a vida dos outros, das pessoas, edificar a vida dos mais fracos. Mas não, estava falando com os líderes. É claro que a mensagem era para todos, mas principalmente para aquelas pessoas. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Isso aqui é uma verdade? Como é? O que pronuncia a sua boca quando você está irritado? Quando você está irado, acontece alguma coisa ali e te deixa extremamente aborrecido. Quais são as palavras que saem da sua boca? Você está com pressa, vamos pegar um exemplo bem leve aqui. Você está com pressa para sair, você está se arrumando para sair da sua casa, você está em cima da hora. E quando você sai do banheiro, você sai descalço, você vai passar ali próximo à sala, por alguma razão, e você chuta a quina do sofá. O dedinho seu quase dobra. O que você faz, meu irmão? Canta um hino? Dá glória a Deus ou fala um monte de palavrão? A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Naquela hora você vai segurar, você vai refletir. Aí você vai testar se o seu coração é limpo ou não. Se você passou por essa experiência difícil e amarga, se você falou algum palavrão, confesse o seu pecado, tenha convicção que Deus irá perdoar pelas suas falhas. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Você está com pressa. E você já percebeu que quando você está com pressa, parece que todo mundo decide andar devagar na sua frente? É impressionante. Todo mundo, você está numa via dupla, ali tem... quem quer andar devagar tem a possibilidade, tem espaço suficiente para andar na direita, mas não, ele quer andar na esquerda. Do lado de outro que está também sossegado com a vida. E você vai com o carro de um lado e você vai com o carro do outro e você não consegue. Você olha o horário atingindo, o horário avançando. E o coração como fica? Ô filho de Belial, sai daí. Aí para não fazer algo crítico, começa a ver alguns nomes bíblicos, né? É o momento de avaliar o coração. São nessas circunstâncias que nós devemos avaliar. Usando aqui este exemplo, simples, mas ele traz uma realidade importante, essencial para a nossa vida. Olha o que Jesus Cristo continua dizendo. O homem bom tira do seu tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Jesus mostra perfeitamente, claramente, a importância de mantermos o nosso coração limpo. Lembra o que eu disse há poucos instantes? O coração limpo, ele influencia todas as nossas ações, influencia a nossa mente, influencia o nosso comportamento. E uma vez que temos um comportamento que não está alinhado com a vontade do Senhor, certamente daremos conta dessas ações. Então devemos refletir, irmãos, que a pureza do coração inclui tanto a retidão interior como a fidelidade a Deus. Sempre devemos refletir sobre isso. O oposto disso
é um coração dividido, é um coração cheio de dúvidas, duplicidade, de falsidade. E o cristão, contudo, é chamado para ter uma vida com um coração sadio, onde a vontade do Senhor seja uma realidade na sua vida. E uma vez que analisamos tudo isso, entendemos que o que é ter um coração limpo, entendemos que o coração é a fonte da nossa vida, nós temos a promessa de sermos beneficiados pela graça do nosso Senhor na sua vida. Olha o que o texto, aqui, o versículo 8 de Mateus capítulo 5, ainda nos traz de informação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que glória! Que oportunidade, irmãos, maravilhosa. O que deve se compreender acerca do veremos a Deus? Dr. Martin Lloyd-Jones, ele, analisando esta pergunta e ele procurando ali algumas respostas, ele compartilhou algo que é muito relevante para a nossa vida e que eu compartilho com vocês aqui nesta mensagem. Olha o que ele diz. Alguns dos grandes pais da igreja e um bom número dos primeiros mestres cristãos sentiram-se tremendamente atraídos pelo assunto, dedicando intensa atenção ao problema. Significaria isso que, no estado glorificado, veremos Deus a olho nus ou não? Esse era o grande problema enfrentado pelos pais da igreja. Há assertivas nas escrituras que parecem indicar ora uma coisa, ora outra, mas seja como for, podemos dizer este tanto. Você deve estar lembrando daquilo que Moisés experimentou. De certa feita, Deus levou-o a sós, colocou-o na fenda de uma rocha e lhe disse que ele outorgaria uma visão de si mesmo. Não obstante, o Senhor ajuntou que Moisés só poderia vê-lo pelas costas, certamente sugerindo que ver frontalmente a Deus é algo impossível. As teofanias do Antigo Testamento, a saber, aquelas ocasiões em que o anjo da aliança apareceu sobre a forma humana, certamente sugerem que a visão literal é algo simplesmente impossível. Tal como sucede a todas as demais bem-aventuranças, essa promessa é parcialmente cumprida ainda nessa existência terrena. Aí ele faz as seguintes conclusões. Em certo sentido, há uma visão de Deus enquanto ainda estamos neste mundo. Os crentes podem ver Deus em um sentido que ninguém mais pode fazê-lo. O crente vê Deus na natureza, enquanto o descrente não pode enxergar isso. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. Há uma visão que é possível aos olhos da fé, que é desconhecido aos outros. Porém, existe também um outro modo de ver, sentir que Deus está próximo, de conhecê-lo e regozijar-se com a sua presença. Olha que impressionante a reflexão que ele faz. Ainda nessa vida é possível contemplarmos a Deus através das suas obras, através da vida de Cristo, através de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E é interessante que João Calvino, ele reflete o pensamento semelhante. Olha o que ele diz. Ver a Deus aqui significa desfrutar da sua presença, e essa visão é a fonte de toda a felicidade. Essa promessa é cumprida parcialmente nesta vida, à medida que somos trazidos para mais perto de Deus pela fé, mas será realizada plenamente na glória celestial. Então, dois grandes homens, fazendo as suas reflexões, os seus estudos, eles chegam às seguintes conclusões, que ainda nesta vida temos a oportunidade de contemplarmos a Deus, de sentirmos a Deus, e assim então desfrutar da sua presença, desde que o nosso coração esteja limpo. Irmãos, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui, quero compartilhar algumas aplicações para a nossa vida hoje.
O grande desafio é ouvirmos a palavra de Deus no contexto passado e relacionar a palavra do Senhor com a história da nossa vida hoje. E que lições que nós aplicamos aqui para a nossa vida, então? Primeiro, Cristo é o modelo supremo de pureza de coração. Quem poderia ter um coração mais limpo do que o coração do Filho de Deus? Quem poderia ter um coração mais puro? Quem poderia ter um coração mais santo? Jesus não só ensina a pureza de coração, mas ele próprio é o exemplo perfeito dessa pureza. Durante seu ministério terreno, Cristo mostrou um coração perfeitamente puro, vivendo sem pecado. E ao detalhe, ele nos chama a seguir o seu exemplo e a buscar a pureza em nossos corações. Através dos nossos esforços? Através dele. Ele é que nos orienta para que possamos ter um coração limpo. Ele que nos orienta. E Pedro confirma isso, que ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Cristo, então, nos mostra que a verdadeira pureza de coração envolve uma transformação interior operada pela graça de Deus. Você tem um coração limpo aqui hoje? Irmão, eu estou um pouco na dúvida. É tempo de buscar restauração. É tempo de pedir para que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a alcançar esta bênção, a alcançar esta dádiva, para que possamos contemplar a sua graça sobre a nossa vida. Segunda lição que aplicamos para a nossa vida: o coração puro é fruto da obra de Cristo na cruz. A pureza de coração não pode ser alcançada pelos nossos próprios esforços ou méritos. É somente através de Cristo que os nossos corações podem ser purificados. Vocês já viram quantos meios que as pessoas procuram para terem as suas vidas iluminadas, terem os seus corações purificados? Irmãos, tem pessoas que procuram de vários meios, mas se não estiver baseado em Cristo, tudo isso é em vão. Tudo isso não dará certo, porque é a obra redentora que nos auxilia para termos um coração purificado. E João, ele confirma esse fato. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o seu sangue vertido na cruz, é que nos purifica de todo o mal. É aquele sangue que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa mente. Por isso, irmãos, que a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa pureza não é resultado de obras humanas, mas é fruto da justiça de Cristo imputada a nós pela fé. Terceira e última aplicação aqui para a nossa vida. A pureza de coração é um chamado para a santificação contínua. Preste atenção nisso. O chamado de Cristo é para que perseveremos em santidade. A perseverança, viver uma vida na presença do Senhor com perseverança, é algo essencial para a vida cristã, para a fé cristã. A santificação é um processo contínuo em que, pela graça de Deus, somos conformados à imagem de Cristo e temos os nossos corações purificados diariamente. Então, quer ter um coração puro, quer ter um coração íntegro, é preciso buscar a santidade todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. O que eu cometi de erro e pecado hoje, eu preciso esforçar-me mais para não cometê-lo amanhã. Aquilo que eu entendo que está desagradando ao Senhor, eu preciso buscar forças nele para que isso seja tirado do meu coração, da minha vida, para que eu possa viver uma vida que reflita a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra do nosso Senhor nos diz. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível ter um coração puro e íntegro
se o coração não estiver em paz. É impossível ter um coração puro e íntegro se não houver santificação. Todo o seu esforço será em vão. Então nós concluímos, vemos que para ver a Deus, como ensina Mateus 5:8, devemos estar ligados a uma vida de santidade e transformação progressiva, que só é possível através do nosso Senhor Jesus. Irmãos, concluímos aqui que o sermão do nosso Senhor, Mateus capítulo 5 e o versículo 8, neste sermão Jesus declara que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa promessa nos convida a buscar uma vida de pureza, uma vida então que contrarie as nossas próprias vontades. Para ser santo, devemos negar muitas coisas. Para ter um coração íntegro, um coração puro, um coração limpo, precisamos dizer não para muitas coisas. Não existe meio termo para ter um coração puro. Não tem como. Ou é sim ou é não. Se você quer ter um coração íntegro, uma vida santa, mas não quer ter mudança de comportamento, os seus esforços serão em vão e você não terá um bom resultado. Mas se você aqui nesta noite compreendeu a palavra do Senhor, que para ter um coração íntegro é preciso estar alinhado com a vontade do Senhor no que diz respeito à santidade, que a graça e a bênção do Senhor esteja cada dia sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar neste momento, agradecer ao nosso Senhor pela tua palavra. Senhor, te louvamos porque é santo, puro e perfeito. Obrigado por nos chamar para sermos teus filhos e nos convidar a viver em comunhão contigo. Agradecemos pela promessa de que os limpos de coração verão a tua face e desejamos profundamente essa bem-aventurança em nossa vida. Transforma o nosso coração, Senhor, e purifica os nossos pensamentos, intenções e desejos. Ajuda-nos a viver não apenas com ações corretas, mas com um coração sincero e dedicado a Ti. Tira de nós qualquer coisa que nos afaste da Tua presença e renova em nós um espírito reto e santo. Ensina-nos a guardar o nosso coração como fonte da vida e a buscar a Tua vontade em tudo que fazemos. Fortalece-nos na luta contra o pecado e dá-nos a alegria de caminhar em santidade diante da Tua face, diante da Tua presença. Pai amado, que a promessa de Mateus capítulo 5, versículo 8, que nós meditamos aqui nesta noite, seja uma realidade em nossas vidas, tanto agora, por meio da comunhão contigo, quanto na eternidade, quando veremos a tua glória face a face. Oramos no teu nome, Senhor Jesus, pois é através de ti que somos purificados e nos tornamos dignos da tua santa e bendita presença nas nossas vidas. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por essa oportunidade. Assim nós oramos e damos graças ao teu santo e bendito nome. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.